Alunos aí do oitavo ano B, tá? Eu vou colocar esse vídeo para vocês aqui, que está falando sobre uma matéria muito importante, tá? Ela é chamada de álgebra, tá? Então vou aqui falar alguma coisa a respeito de álgebra para vocês. Lembrando que essa matéria está no caderno Aprender Sempre, volume 2, tá bom? Ou seja, as letras elas valem número, ou seja, valores desconhecidos. A resolução de vários problemas matemáticos, elas fazem uso de uma ferramenta muito poderosa chamada então de álgebra. A gente faz uso dessa álgebra, né, em algumas situações do dia a dia. Então vamos ver algumas delas. Por exemplo, uma blusa ela custa X reais e um short custa Y reais. Qual o valor total desses dois produtos? Ou seja, você vai somar X com mais Y, tá? Chamando X reais do preço da blusa e Y reais do preço do short. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros, ou seja, aqui mede 50 metros. Ou seja, é 50 metros mais alguma coisa que nós não conhecemos, tá? E a largura mede X. Qual é a área desse terreno? E qual é o perímetro? Ou seja, se eu multiplicar os lados aqui, eu vou descobrir o valor da área. Se eu somar os lados desse retângulo, x mais 50, x mais 50, x com mais x, estou achando o perímetro, a soma dos lados desse retângulo. Aqui, ó, aqui é a largura e aqui é o comprimento, tá bom? Para me descobrir a área, o que eu faço? O x vezes x mais 50, ok? Ou seja, essa medida vezes essa medida. E o perímetro é somar os lados, né? X com mais x, x mais 50 com mais x mais 50. É a borda, né? É a soma das bordas da figura. Uso de álgebra. Observe as dimensões a seguir. Qual a expressão que representa a sua área? Ou seja, a área é você, nesse caso aqui, né? Como se trata de um quadrado, você vai multiplicar o quê? Lado vezes lado. X vezes x, que vai dar x ao quadrado. Essa é a área, tá? Nas situações então que nós escrevemos aqui, nós apresentamos para vocês, vocês notaram que existem certas expressões matemáticas nas quais aparecem números, letras, algumas somente letras, tá? Então essas expressões matemáticas elas recebem o nome de expressões algébricas ou literais, tá bom? Expressões algébricas ou literais são expressões matemáticas que apresentam números, letras, operações de mais, de menos, de vezes, dividir, potências, raízes. As expressões desse tipo, né, são usadas com frequência nas fórmulas, como foi apresentado anteriormente, para descobrir o perímetro, a área de um retângulo, as leis de informação, em certas equações. Aqui são exemplos então onde são usados então, por exemplo, a forma para achar a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um retângulo, a área de um paralelepípedo, né? Bom, a grande diferença entre as incógnitas, né, e as variáveis, então são letras, né?
e elas têm uma diferença. Eu já falei em aulas passadas essas diferenças, né? Então vamos tentar melhorar mais ainda esse conceito. A grande diferença entre as incógnitas e as variáveis é que as incógnitas, né, ela possui apenas um valor, tá? E dependendo da equação, esse valor é único. Enquanto que, se tratando da variável, né, podemos determinar diversos valores para a letra que representa a variável, e assim o valor da expressão numérica estará também variando. Enquanto que na equação esse valor é fixo, ou seja, quanto a incógnita, né, a letra assume apenas um valor. Igual eu falei para vocês, ó, vamos dar um valor aqui de incógnita. 2 vezes alguma coisa vai dar, por exemplo, 10. 2 vezes alguma coisa dá 10. Esse alguma coisa aqui, no caso aqui o x, ele vai valer 5. Por quê? 2 vezes 5 vai dar 10. Então nesse caso é uma incógnita. Agora, se fosse assim, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Verifica aqui, ó, que está variando. Fala assim, ó, 2x. O x aqui está variando, então é chamada de variável, tá? Essa é a diferença da incógnita e da variável, tá? A variável, a letra assume apenas um valor. Na variável, ela pode assumir mais que um valor, tá? Portanto, as letras, né, que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, e diferencia de incógnita quando essa representa um valor desconhecido, apenas um valor, tá? Então, na verdade, a incógnita significa algo desconhecido. Aqui é um exemplo de variável, porque o x ele pode assumir vários valores, pode ser 1, 2, 3, 4, né? Agora nessa daqui não, ó. O valor de p aqui, ó, ele só vai admitir um valor, que é 2 vezes p menos 7 tem que dar quanto? 23. Eu não sei quanto que vale o p, não é isso? Agora se eu pegar aqui, ó, esse 2p, se eu pegar esse 7 e somar com 23, se eu somar com 23 vai dar 30, concorda? Agora fica mais fácil, porque, ó, 2 vezes alguma coisa, que é o p, tem que dar 30. Nesse caso aqui, o p vai valer 15, né? Porque, ó, você pega esse 2 aqui, ó, divide por 2, não vai dar 15? Então, no caso aqui, o p vai valer 15. E nesse caso é uma incógnita, tá bom? Ou seja, um único valor. Então nós temos aqui vários tipos de expressões algébricas, ó, temos vários tipos, tá? Das mais simples a mais difíceis, tá bom? Agora nós temos aqui alguns nomes de tipos de expressões algébricas, tá? Ó, nós temos assim um tipo de expressão algébrica, ela é chamada de monômio, né? Por quê? Veja bem, uma expressão algébrica, né? Ela contém algumas partes que recebem alguns nomes especiais, tá bom? Por exemplo, se eu fazer assim, ó, 2x, tá, ó, aqui não existe mais nada, ó, tá? Não tem mais alguma coisa que não tem aqui nem aqui, recebe só um termo, então nesse caso aqui é chamado de monômio, ok? Ó, monômio, por que monômio? Porque existe apenas um elemento, um termo, olha aqui, ó, 2x, ok? Isso aqui é chamado de monômios. Agora, existem alguns casos que é composto por dois, ó, separado pelas operações de mais e menos, ó. Então, nesse caso aqui, ó, é composto de 2, aí recebe o nome de binômio, tá? Tem 2 monômios, tá? Legal? Olha aqui, ó, 2, tem 2, tá bom? Alguns casos tem 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. São separados pelas operações de mais e menos, ó. Mais, menos. Olha aqui, ó. A, B, C, ó. 3,
A, B, C. Ó, alguma parte pode ser só numérica, tá bom? Aqui, ó. Quando é composto de 3 elementos assim, eu falo 3 termos. É chamado de trinômio. Agora vai ter momentos que vai ter mais que 3. Então no caso é chamado de polinômio. Tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então passou de 3, ele é chamado de polinômio. Tá bom? Aqui, ó. Binômio, né? Ó. 1, 2, 3 é trinômio. 1, 2, 3, ó, passou de 3, é chamado de polinômio, tá? Alguns elementos que compõem então uma expressão algébrica, tá? Ela tem o que, ó? Ela tem uma parte que é numérica, é chamado coeficiente numérico. Tem uma parte que é chamada onde tem as letras, tá? Ó, é chamada parte literal, é onde tem as letras. Tá? E essas expressões elas podem ser o que? Uma variável, né? Ou seja, pode assumir vários valores numéricos, ou pode ter apenas um valor numérico, que é chamado de incógnita. Tá? E como é classificado então essas expressões algébricas? Em monômio, binômio, né? Ó, trinômio, polinômio. Tá bom? Novamente falando sobre elementos de uma expressão algébrica, né? Ok? Por exemplo, aqui, ó, 4x. Qual é a parte numérica? É o 4. Ó, 4 é o coeficiente, é a parte numérica. Qual a parte literal? Ou seja, qual é a parte da letra? É o x. Aqui, ó, menos 10 é a parte do coeficiente. A B é a parte literal. Qual é os coeficientes? Eu tenho os coeficientes 2 e menos 3. E as partes literal das letras? Eu tenho o x e eu tenho o y. Tá bom? E assim vai seguindo, pessoal, tá? Então, numa expressão algébrica eu tenho seus coeficientes numéricos, né? Ou seja, são os números. Eu tenho a parte das letras, que é chamada parte literal. Ok? Bom, pessoal, depois a gente vai prosseguir mais, então, em outro vídeo, tá bom? A gente vai dar continuidade a isso. Ok? Então, até mais aí, tá?